Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da Petrobras, do balanço do terceiro trimestre de 2020 da Petrobras. A gente já fez o da VEG, se você não assistiu, vai lá no card que está aqui em cima e dá uma olhada lá no review do release da VEG, que ficou muito boa. A VEG, como sempre, surpreendendo e sempre trazendo boas notícias, diferente aqui da nossa companheira Petrobras, que acaba sempre dando aquele revés para cima, para baixo, seja com balanços controversos, balanços nem tão bons assim, e às vezes até mesmo com notícias ruins que vêm da sua gestão. Dessa vez, acho que a notícia veio mais pelo prejuízo que a empresa continua ainda amargando, mas mesmo assim, para aqueles que são defensores e adeptos do dividendo, o dividend yield, a Petrobras deu uma notícia fantástica, que é: vai ter dividendo, mesmo que não tenha lucro, que é, na minha opinião, o absurdo dos absurdos. A empresa diz o seguinte: aprovamos uma alteração em nossa política de dividendos com o objetivo de trazer mais flexibilidade ao dar à companhia a opção de distribuir dividendos, mesmo com prejuízo contábil, em um determinado ano, desde que a dívida líquida tenha diminuído nos últimos 12 meses, sendo essa distribuição limitada ao valor dessa redução. Então a gente vai ver se vai ter ou não vai ter dividendo, baseado nesse princípio aqui, nesse critério que eles criaram, que é um jeito de distribuir dividendo mesmo com prejuízo. Então vamos lá para a análise da Petrobras. Então vamos lá para o nosso BI, o BI da Bizu, onde a gente analisa as empresas e aí você tem condições de acessar todos os dados, todas as empresas, são diversos painéis com valuation, com ranking de empresas, com simulação de carteira, com tudo mais que você pode querer, e ainda agora com uma novidade, com relatórios de cada empresa, que já te dá o fundamento, te dá o preço e te dá o valuation de todas as empresas da Bolsa. E aí esse relatório vai passar a estar disponível agora em novembro, quando o nosso BI passa a ser também pago. O BI, que hoje é gratuito, o link é gratuito, vai passar a ser pago, provavelmente vai ser ali R$ 9,90, uma coisa do tipo, ainda nesse preço promocional de novembro. Então não perca, para você poder ter acesso a tudo aquilo que a gente já tem no nosso BI, mais esse relatório gratuito, um relatório simplificado que você bate o olho e já sabe se a empresa é boa ou ruim por ali, tá bom? Vamos falar então da Petrobras. Coloquei aqui como filtro terceiro trimestre de 2020, que é o que a gente está analisando. Já temos lá algumas empresas, tem Bradesco, tem Cielo, tem Home, tem a própria Petrobras, tem Droga Raia, várias empresas aí que a gente pode analisar e vai analisar algumas delas, não todas infelizmente, mas vai analisar bastante. E aí a gente vai falar da Petrobras. Da Petrobras em si, nós temos aqui, vou lá em balanço geral. Se eu olhar a Petrobras e quiser comparar com todas as empresas da Bolsa já de cara, das que já lançaram o terceiro trimestre, eu vejo o seguinte: petróleo, gás e combustível é o que teve o maior prejuízo até agora, porque a Petrobras teve um prejuízo gigantesco aqui no anualizado. Quando eu olho para a receita da Petrobras é 100% disparada a maior receita da Bolsa. Muito maior até do que a da Vale e do Bradesco e de qualquer outra empresa, player que vai estar lá, do modo que da Ambev, do Itaú. É realmente uma gigante em receita. Apesar de ter tido uma queda de 10% de 2019 para 2020, a gente sabe que teve vários problemas, principalmente na época da pandemia, mas a receita aí é bem grande da Petrobras. Porém, mesmo com a receita grande, teve uma queda, e no seu lucro, então, nem se fala. Se formos comparar com todo mundo aqui, ó, a Petrobras caiu mais do que todas as outras, tinha um lucro em 2019 que se transformou num gigantesco prejuízo aqui em 2020. Por enquanto, no anualizado, ainda falta um trimestre, então não é o ano inteiro, é o anualizado. A gente vai ver o que é esse anualizado. O que é então o anualizado? Pegando aqui o lucro, ó, eu comparo o 2019 inteiro com os 4 últimos trimestres, porque o último trimestre de 2019 é contado nos dois, já que nós não temos o quarto e último trimestre de 2020. Então o anualizado é isso, pegar os 4 últimos trimestres contra o ano inteiro de 2019. Fazendo essa conta, a gente vai ver o seguinte: em comparação ao ano de 2019, 2020 teve uma queda aí gigantesca. Passou de um lucro de 40 bilhões para um prejuízo de 45 bilhões. Principalmente por causa desse prejuizão aqui, ó, de 49 bilhões, que aconteceu exatamente no início da pandemia, lá com aquela guerra do petróleo toda que a gente tinha. E aí, mesmo comparando tudo isso, a gente vai ver o seguinte: quando eu comparo Petrobras com o terceiro trimestre de 2019, ou seja, o mesmo período do ano passado, ela caiu bastante, de um lucro de 8 bilhões para um prejuízo de 1,6, apesar de estar crescendo em relação ao último trimestre.
Isso aqui é bom, mas isso aqui é muito ruim. E isso aqui, que é o anualizado, o mais importante de todos, é muito, muito, muito ruim. E veja que o preço da Petrobras está acompanhando. Teve uma quedona aqui, depois teve um melhor aqui, melhorou também o preço, agora caiu de novo. E aí a Petrobras está somente sua cotação acompanhando ali um pouco do seu lucro. Então essa é a situação hoje da Petrobras. Mesmo o seu EBITDA, o EBITDA, ele teve um aumento no trimestral, teve um aumento em relação ao período passado, mas se a gente for comparar aqui o anualizado, ainda é um valor gigantescamente, quase 60% abaixo no comparação do anual, tá bom? Então a gente tem aí a Petrobras com uma situação ruim. Bem, nesse caso, analisando outros números da Petrobras, ela é uma empresa boa ou uma empresa ruim? Se eu olhar aqui em fundamentos, que é o que a gente já está acostumado a olhar, eu vou ver que tudo dela caiu em relação a 2019, está quase tudo caindo, menos o resultado bruto aqui, ó, em relação aos últimos 5 anos, a margem negativa, o lucro às vezes dá lucro, às vezes dá prejuízo, mas é mais prejuízo do que lucro, a dívida dela está bem grande, e aí a gente já vê aquele problema. Não tem lucro e a dívida deveria diminuir, a dívida líquida. Na verdade, ela aumentou. Então, não vai ter dividendo, esquece. Está caindo tudo, margem caindo, receita não sai muito do lugar, o ROI acaba sendo negativo, então não tem nada aqui. Então, os números na Petrobras bem ruins. Vamos então ver o relatório novo que a gente tem aqui, ó. Vou pegar aqui no Drill Tool e vou colocar em relatório geral. O que vai acontecer? Vai aparecer informações sobre a Petrobras, um mini relatório, para você já ver se a empresa é boa ou ruim de bate-pronto. Então vai falar sobre a Petrobras, atua com produção, refino, comercialização, transporte, gás natural, elétrica e biocombustíveis. A Petrobras é uma empresa fundada em 1953, com sede no Rio de Janeiro, 61 mil funcionários, aí tudo é tirado da Wikipedia, e na Bolsa desde 77 no nível 2 de listagem. E aí ela tem aqui quase 10% de participação no Ibovespa, é uma das grandes. Em termos de análise fundamentalista, então, você passa a ter um relatório, ó, dizendo que em 2020 a Petrobras teve a receita de 269, que é 10,76% abaixo de 2019, que foi a análise que eu tinha feito lá para você. Diz também que a margem dela é de menos 16% e que caiu em relação ao seu lucro líquido em relação ao período passado, passou para menos 45 bilhões, uma variação gigantesca em relação ao período passado. Quando a gente olha para o ROI, ele está zerado, né, porque a gente não tem, quando o lucro fica prejuízo aqui, a gente coloca um ROI zerado. A empresa ainda conseguiu gerar mais caixa que o seu lucro líquido, afinal de contas, a companhia gerou um prejuízo grande, mas gerou caixa. Ainda assim, lembrando, gerou caixa, mas nós temos aqui, ó, uma dívida crescente, e essa dívida crescente acabou atrapalhando ali a distribuição de dividendo tosca que a Petrobras quer fazer. E o seu endividamento, que é a dívida líquida sobre EBITDA, 6,62, lembrando que o valor máximo que a gente deveria ter aqui seria no máximo 3, que é um valor que eu gosto. Em termos de preço, o que está acontecendo com a Petrobras? Em termos de preço, ela tem uma altíssima liquidez, não preciso nem falar, o valor de mercado dela é de 300 bilhões, a cotação atual 19,21 representa uma variação de 13,53 em relação à média dos últimos 6 anos. Então, ainda está valorizada em relação à média dos 6 anos, com um beta de 1,69, o beta é a volatilidade, então ela tem uma volatilidade maior do que a Bolsa. Então veja que ela tem anda parecido com a Bolsa, mas enquanto a Bolsa caiu menos aqui, a Petrobras tomou um tombo muito grande, a Petrobras sendo representada por essa linha preta, o Bovespa pela linha verde. E aqui, ó, o seu lucro atual é menos 3,5, que é menor lucro da história da Petrobras, 569% aqui, ó, menor do que a média dos últimos anos, que seria aqui. E aí a distorção, né? Antes da gente falar da distorção, ó, o que acontece com o preço sobre lucro dela, totalmente distorcido, porque até ano passado tinha lucro, então estava 9,69, agora tem prejuízo, aí você faz com que tenha um preço sobre lucro invertido. E aí o poder de lucro também fica invertido, fica tudo invertido, é uma droga quando a empresa tem prejuízo. E aí diz o seguinte aqui, ó, apesar do ROI dela zerado, não tem retorno, ela tem um poder de lucro de menos 18%, ou seja, o lucro que ela dá faz, o prejuízo que ela dá, na verdade, faz com que você esteja perdendo 18% por ano. É maravilha essa empresa. E aí, você, feliz da vida, ganha 2,27 de dividendos e não vai ganhar dividendo porque não teve caixa, lembre-se, mas mesmo assim, nesse caso da Petrobras, não teve caixa, não teve lucro, não teve nada. Para finalizar, com todos os números que a gente tem aqui, a gente consegue ver o seguinte, que a Petrobras, ela não tem valor pelo modelo de Graham, porque ele leva em conta o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. O máximo deveria ser 15 aqui no preço sobre lucro e é negativo, então não pode ser negativo.
Aqui deveria ser no máximo 1,5, o valor patrimonial está 1, então aqui está bom, mas aqui está negativo, então não tem valor. No modelo de Gordon, que leva em conta os dividendos que ela distribui e jogando isso para valor futuro, colocando aqui uma taxa de desconto de 6%, que é pouco para a Petrobras, mesmo assim, a Petrobras devia valer R$ 2,28 e vale hoje R$19. E aí, pelo modelo de fluxo de caixa, também empresa que não cresce, margem negativa, também não tem valor, o valor é negativo. Então a Petrobras, em todos esses critérios de valuation, ela não tem qualquer valor, ou tem um valor muito baixo. Aí, é claro, é a expectativa de que ela consiga melhorar isso de alguma forma, mas hoje você não tem isso. Veja então que o nosso relatório consegue aqui em pouquíssimos minutos te dar todas as informações sobre uma empresa como a Petrobras. E se você gostou desse conteúdo, então não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar se você gosta, se você não gosta, se você acredita ou não acredita na Petrobras, e acessar lá também no nosso site o nosso link, se cadastrar para poder passar a usar a partir do mês que vem o link completo com esse relatório, não só da Petrobras, mas de todas as empresas da Bolsa. À medida que for saindo as atualizações lá dos próximos balanços, também vai atualizar. Então nosso link, além de tudo, ele é totalmente interativo, não há qualquer intervenção nossa no relatório, ele vai se atualizando à medida que a cotação das empresas vão se atualizando. Quando sai um balanço, atualiza pelo balanço. Quando sai a cotação todo dia, diário, ele vai se atualizando. Então as questões de preço, a questão de valuation vão se atualizando diariamente, a questão do fundamento vai se atualizando a cada trimestre, e aí você passa a ter todas as informações que você precisa para investir em qualquer empresa na Bolsa.